Fala, Dev, beleza? E fala o Danilo novamente. Vou estar aqui falando com vocês hoje, continuando as aulas do curso de Java. Né? A gente, na última aula, falamos um pouco sobre classe, sobre objeto, sobre atributos, métodos e construtores. Nessa a gente vai falar um pouco sobre encapsulamento. Já adiantei um pouco na última aula, né? Quando a gente criou aqui os getters e setters, mas vamos dar uma aprofundada nessa aula, beleza? Aqui então eu criei o nosso pacote, né? Criei aqui o pacote com o nome errado, né? Mas a gente tem aqui as mesmas classes, então tem a classe carro aqui. Uma coisa que eu esqueci de fazer é colocar os atributos, então como private, né? Na classe carro para que ninguém consiga acessar. Então se eu quiser, por exemplo, o carro do Joaquim, por exemplo, acessar o fabricante, eu não consigo, porque esse carinha está como privado, beleza? Se eu coloco ele aqui como protected, por exemplo, ele funciona. Deixa eu ver aqui, está reclamando. Olha statements, mas ele deixa a gente mexer aqui. Por quê? Porque agora está como protected. Protected, ele fica visível para classes na mesma, para objetos e classes no mesmo pacote ou por herança, né? No nosso caso aqui a gente não vai usar, mas eu vou colocar aqui, funciona quando o atributo é protected. Do contrário, como private, a gente não tem acesso fora, né? Então, falando um pouco sobre encapsulamento, pessoal. Encapsulamento, a gente tem essas questões, né? Proteger os atributos da classe. Para isso a gente cria, então, atributos privados e métodos para acesso seguro das informações, beleza, pessoal? Daí a gente tem os modificadores de acesso, né? Que são não estou usando certinho aqui, deixa eu tirar isso aqui. Os modificadores de acesso, que são private, que é privado, né? Public, que é público, e protected, que aí é visível, são pelo menos os mais usados, né? Que são aqui os visíveis no pacote ou por herança, né? Daí a gente consegue fazer um acesso mais protegido para esses membros da classe. E a gente pode falar um pouco também sobre a convenção de Java Beans, né? Onde a gente tem aqui os métodos getSet seguidos pelo nome do atributo, né? Em letra maiúscula. E se tivesse algum atributo aqui com mais de uma palavra, a gente usaria aquele padrão, camel case, como a gente viu que as variáveis também, né? Não é desejável a gente usar acentuação, né, pessoal? Porque pelo menos essa parte aqui de programação, né? Pode ser até nos comentários, mesmo não é tão recomendado, né? Mas se a gente pegar esse código aqui, dependendo da máquina que a gente for rodar ele, seja numa estrutura de Linux ou Windows, a gente pode ter problemas de compilação. Então não é recomendável a gente usar acentuação, qualquer outro tipo de caractere aqui que possa nos oferecer esse tipo de problema, né? Que é um acesso mais dificultoso ali em relação a multiplataforma de sistemas operacionais. Por isso que não é uma boa prática a gente fazer esse tipo de utilização. Então a gente usa aqui sem acentuação, com o padrão camel case. A gente cria aqui construtores para o que a gente quiser setar na classe. É claro que a gente ainda pode continuar usando os métodos set aqui, mas os construtores nos ajudam, né, a ter uma estrutura mais familiar aqui, né, para mexer, mais amigável nos atributos da classe, né. A gente tem aqui também o método print. Uma outra coisa que eu não falei também é que toda classe ela tem um método intrínseco aqui rodando, métodos intrínsecos rodando aqui, né, por debaixo dos panos. No caso, cada classe em Java ela herda da classe object, né. Essa classe object ela tem métodos padrões. Muitos deles, né, a gente não utiliza no dia a dia, mas o toString, por exemplo, é um método, né, ele até aponta aqui para toString de object, está vendo a classe object. Então a gente tem vários e vários métodos, equals, hashcode, né, a gente pode herdar. E se a gente quiser aqui no caso sobrescrever esse cara, a gente consegue fazendo um toString, vamos dizer assim, mais
peculiar, né, ou personalizado. Então nesse caso aqui eu vou personalizar o toString, né? Eu, no caso aqui digitei toString, ele já deu um override pra gente, mas a estrutura de um método que retorna uma string. E aí se a gente, por exemplo, vier aqui, né, e dar um sysout no carro do João, por exemplo, o Joaquim, não foi o caso, foi o último aqui, né? E comentar esse cara, o resultado vai ser o mesmo. Então, se a gente rodar aqui, ó, então ele continua ali rodando o KCDAN 2023. Beleza? Então, bom saber também que existe esse cara. A gente não precisa também, pessoal, programar os métodos getSet na mão. A gente pode vir aqui simplesmente, a gente tem aqui o generate dentro da IDE. As IDEs, a maioria elas fornecem isso. A gente tem aqui o getter e setter. Então a gente seleciona aqui os atributos que a gente quer, eu quero os dois, e manda gerar. Ele já cria a mesma estrutura que a gente já tinha programado ali antes, né? A mesma coisa são os construtores, né? Então, só apagar aqui, por exemplo, não sei se ele vai gerar ao mesmo tempo, né? Mas ó, a gente pode selecionar um ou nenhum, né? No caso, eu vou selecionar os dois, ele vai criar pra gente. Eu vou dar um Ctrl Z, porque a gente criou aqui a mais, né? Ele criou, no caso, esse aqui, eu poderia selecionar um ou nenhum, e ele criaria pra gente, né? A mesma coisa do toString, né? Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, que a ideia é gere pra gente o toString, né? A gente seleciona os dois e manda gerar. Ele já gera aqui num formato mais peculiar, né? Com um formatinho mais bonitinho aqui também pra gente. A gente precisa programar de fato, beleza, pessoal? Nós temos também aqui métodos importantes, como, por exemplo, os hashcoding equals, né? Que basicamente verificam se aquele objeto é o mesmo, né? Então, por exemplo, quando você dá um equals ali num carro para verificar se ele é igual a outro carro, né? Ele usa esses métodos aqui e automaticamente herda de object, né? Mas se você personalizar, ele vai considerar esses caras na hora de fazer algum tipo de comparação, se o objeto é igual ao outro, tá bom, pessoal? A gente já falou sobre os construtors, getters e setters, toString. E acho que é isso, pessoal. Para essa aula aqui, queria abordar um pouco mais essa questão no encapsulamento. Também aproveitei para falar um pouco aqui da estrutura Java Beans e outras coisas também, como os modificadores de acesso. Para essa aula é isso. Obrigado, pessoal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você curtiu aqui a aula, também dê uma curtida aí, comente, compartilhe, beleza, pessoal? A gente volta na próxima aula aí com mais Java para vocês. Eu fico por aqui. Pessoal, fiquem na paz. Valeu, fui!